Se você está planejando comprar um imóvel e vai precisar de financiamento, esse vídeo é para você. Nesse vídeo vou te explicar tudo o que você precisa saber antes de dar início ao processo de financiamento imobiliário. Quais exigências dos bancos você precisa atender? Quais são as etapas do processo de financiamento? Quanto tempo leva até o banco liberar o valor financiado? Quais custos você terá com taxas e impostos no momento da contratação do crédito? Quais documentos o banco irá solicitar do vendedor, do comprador e do imóvel? Também vou te explicar o que pode dar errado durante cada etapa do processo, fazendo com que o banco te negue o financiamento. Assista esse vídeo até o final com bastante atenção, porque essas informações são muito importantes para você ter agilidade no processo. E para te ajudar a entender o processo de financiamento imobiliário e ter um manual sempre à mão para consultar, eu preparei um e-book para você baixar gratuitamente. Nele, além de você conhecer todas as etapas do financiamento, você terá um checklist dos documentos que o banco irá solicitar durante o processo, para que você já verifique se está com todos os documentos em ordem. E com isso garantir maior agilidade ao seu financiamento imobiliário. Nesse manual você também irá encontrar botões para clicar e ter acesso a uma assessoria especialista em crédito imobiliário te assessorando em todo o processo, e o melhor, sem custos. Vem comigo porque tenho muita informação para te passar. O meu nome é Kleber Antônio, sou especialista em crédito imobiliário na ANI Assessoria. Vamos ao conteúdo. As etapas do processo. O processo de financiamento imobiliário se divide em 7 etapas. 1. Análise de crédito. 2. Análise jurídica. 3. Avaliação do imóvel. 4. Confirmação de valores. 5. Assinatura de contrato. 6. Registro do contrato em cartório. 7. Liberação do valor financiado. A primeira etapa do processo é a análise de crédito. E existem 3 formas de você solicitar uma análise de crédito imobiliário. 1. Ir a uma agência bancária e falar com o gerente. Caso você queira fazer essa análise em mais de um banco, você terá que falar com mais de um gerente. 2. Entrar no aplicativo do banco e preencher o formulário. Você terá que entrar no aplicativo de cada um dos bancos que você quiser fazer sua análise de crédito e preencher os formulários. 3. Por intermédio de uma assessoria de crédito que irá solicitar a análise em todos os bancos e depois você escolhe entre os que aprovaram seu crédito, com qual banco você irá fazer o financiamento. Na análise de crédito os bancos irão verificar se: primeiro, a renda bruta mensal do cliente comporta o valor das parcelas do financiamento. As parcelas do financiamento não podem ultrapassar 35% da renda bruta do cliente. Segundo, se existe alguma restrição por inadimplência do cliente no SPC, Serasa. Terceiro, os bancos também irão verificar se o cliente tem algum outro financiamento ativo. Caso o cliente tenha outro financiamento, a soma do financiamento ativo mais o novo financiamento não poderá ultrapassar 35% da renda bruta do cliente. Por exemplo, se o cliente possui uma renda bruta de R$ 10.000 e está pagando R$ 1.000 mensalmente no financiamento de um carro, ele pode financiar um imóvel com prestações de no máximo R$ 2.500. Nessa primeira etapa os bancos irão solicitar que o cliente preencha uma ficha de análise de crédito com algumas informações. Nome completo, data de nascimento, CPF, valor do imóvel, valor do financiamento, prazo de financiamento, entre outras. Essa ficha tem que ser enviada para os bancos juntamente com os documentos que comprovam a renda do cliente. Os documentos necessários para comprovar renda são: se for assalariado, os 3 últimos olerites e a declaração de imposto de renda. Se for autônomo, o extrato dos últimos 3 meses e a declaração de imposto de renda. Se for profissional liberal, o extrato dos últimos 3 meses e a declaração de imposto de renda. Se for sócio de empresa, a declaração de imposto de renda e os extratos de movimentação bancária, tanto da pessoa física como da jurídica, dos últimos 6 meses. Em alguns casos os bancos podem solicitar outros documentos complementares para comprovar a renda do cliente. Após essa primeira análise o banco pode: 1. Negar o crédito automaticamente.
Isso ocorre quando o cliente possui alguma restrição de crédito no SPC de Serasa, quando ele tem um histórico de inadimplências ou já tem 35% da renda comprometida com outros financiamentos. 2. Aprovar o crédito automaticamente. Isso ocorre quando o cliente já possui um excelente relacionamento com o banco. 3. Condicionar a aprovação do crédito à análise manual dos documentos. Nesse caso, a mesa de crédito do banco tem até 3 dias úteis para dar uma resposta ao cliente. O que pode dar errado nessa etapa? Além das razões já citadas que podem impedir a aprovação do crédito, existem outras. Por exemplo, score baixo e também rating baixo. Agora, você já imaginou o trabalhão que você teria fazendo isso sozinho? Com quantos gerentes você teria que falar? Você tendo que enviar documentos para os diferentes bancos. Depois recebendo ligações dos setores de análise de crédito dos bancos. Ou tendo que tirar dúvidas em centrais de atendimento, que cada vez que você liga é atendido por uma pessoa diferente. Com nossa assessoria você centraliza toda a comunicação em uma só pessoa que irá te atender do começo ao fim do processo. Segunda etapa, análise jurídica. É hora de reunir documentos e preencher alguns formulários. Agora que você, cliente, já verificou as condições que cada banco lhe oferece e já escolheu com qual irá dar continuidade ao processo de financiamento, se inicia a segunda etapa do processo, a análise dos documentos. Essa é a etapa em que o banco mais irá solicitar documentos, pois ele irá solicitar documentos do comprador, do vendedor e do imóvel. Nessa etapa você irá receber um e-mail com um checklist de documentos que devem ser entregues ao banco, e também alguns formulários que devem ser preenchidos e assinados. Os formulários são: 1. Autorização dos compradores. 2. Declaração pessoal de saúde dos compradores. 3. Autorização do uso do FGTS, se for utilizar o FGTS. 4. Autorização dos vendedores, se o imóvel estiver financiado. Todos os formulários têm que ser preenchidos e assinados. Documentos pessoais que o comprador e vendedor terão que enviar para o banco. Se for solteiro, RG ou CNH ou outro documento de identificação oficial, que contenha foto e filiação, juntamente com o comprovante de endereço. Se for casado, cópia da certidão de casamento. Pacto antenupcial registrado, quando o regime de bens for 1. De comunhão de bens, após 26 de dezembro de 1977. 2. De comunhão parcial de bens, antes de 26 de dezembro de 1977. 3. De separação de bens. Também enviar o RG, a CNH ou outro documento de identificação oficial, que contenha foto, filiação. É necessário os documentos de ambos, mesmo que o cônjuge não componha renda. E enviar também o comprovante de endereço, se for casado no exterior. E um dos cônjuges for brasileiro, é necessário enviar cópia da certidão de casamento registrada no Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais. Caso ambos sejam estrangeiros, é preciso enviar cópia da certidão de casamento registrada no consulado do país onde ocorreu o casamento, traduzida por tradutor juramentado, com reconhecimento de firma do tradutor e registrada no Serviço de Títulos e Documentos. Se você possui união estável, tem que enviar a escritura pública, ou contrato particular, ou a declaração de união estável com firma reconhecida. Se o comprador for utilizar o FGTS, terá que enviar os seguintes documentos: o extratos do FGTS, imposto de renda da pessoa física e o recibo, se for casado, favor enviar do cônjuge também. Autorização do saque do FGTS preenchida e assinada. Nessa etapa o vendedor terá que informar em qual banco, agência, número e tipo de conta, corrente ou poupança, que ele irá receber o valor financiado. Após término de todo o processo de financiamento, o banco irá depositar o valor que o comprador financiou nessa conta que o vendedor informou ao banco. Também nessa etapa, o vendedor terá que informar os dados da pessoa que irá acompanhar o engenheiro no momento da avaliação do imóvel, nome completo, e-mail e telefone. Documentos do imóvel. Matrícula do imóvel com a certidão negativa de ônus.
A matrícula do imóvel deverá ser encaminhada com certidão negativa de ônus, alienações, ações reais e repersecutórias, expedida pelo Serviço de Registro de Imóveis ao qual pertence o imóvel que é objeto do financiamento. A matrícula deve estar dentro do prazo de validade, que é de 30 dias, a contar da sua expedição pelo Serviço de Registro de Imóveis. Importante! Caso a sua aquisição também inclua vaga de garagem autônoma, com matrícula própria, também deverá enviar essa certidão negativa. Imposto Predial Territorial Urbano. O IPTU do ano vigente. Será necessário enviar cópia simples da capa-folha do IPTU, em que constem a localização, a metragem e o valor venal do imóvel. Caso ainda não possua o IPTU, por ser imóvel novo, deverá ser apresentada uma cópia da instituição e especificação de condomínio, ou memorial de incorporação, com cópia do carnê do IPTU, todos com relação ao terreno em área maior. O IPTU pode ser substituído pela certidão dados cadastrais do imóvel, emitida pela Prefeitura. Será aceito o IPTU do ano anterior caso o envio ocorra até o mês de março. Importante! Nos casos de vaga de garagem autônoma ou vaga de depósito, as orientações anteriores também se aplicam e deverão ser observadas. Certidão negativa de tributos imobiliários. Fornecida pela Prefeitura. No caso de apartamento com vaga de garagem autônoma, deverá ser apresentada uma certidão para cada número de contribuinte. Pode ser que essa certidão tenha um outro nome na sua cidade. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro este documento é chamado de Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica. Agora concluindo essa etapa. Esses são os documentos e formulários que certamente o banco irá solicitar, porém ele pode vir a solicitar mais alguns documentos complementares. O banco tem 3 dias úteis para analisar os documentos em cada etapa do processo e se o banco solicitar mais algum documento. Esse prazo se inicia novamente quando o documento for entregue ao banco. Essa etapa do processo é a que mais envolve análise de documentos, por isso, é a com maior chances de surgir algum problema. Pode haver problemas com algum documento do cliente comprador. Pode haver algum problema com a documentação do vendedor. A depender do problema, se torna imprescindível procurar um advogado especialista em direito imobiliário para estudar o caso. E principalmente, pode haver algum problema com a documentação do imóvel. Alguns exemplos do que pode haver de errado com os documentos do imóvel, esses 3 são os mais comuns. 1. O imóvel pode ter dívidas de condomínio em atraso. 2. O imóvel pode ter dívidas de impostos em atraso. 3. O imóvel pode ser objeto de garantia em alguma ação judicial. Se estiver tudo certo com essa documentação, o banco avança para a próxima etapa do processo, que é a avaliação do imóvel. Se esse vídeo está sendo esclarecedor para você, deixe seu like para eu saber quantas pessoas eu ajudei. E não esquece de baixar seu manual de financiamento imobiliário após o vídeo. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Terceira etapa, avaliação do imóvel. Nessa etapa do processo, o banco irá solicitar a avaliação do imóvel a uma empresa de engenharia que presta serviços ao banco na região onde se encontra o imóvel. O banco irá informar para essa empresa os dados de contato da pessoa que irá acompanhar essa avaliação, que foi previamente informado ao banco pelo vendedor do imóvel. A empresa de engenharia entrará em contato com essa pessoa para agendar dia e hora para fazer a avaliação do imóvel. Os 3 principais itens que o engenheiro irá verificar no imóvel são: 1. Se está em boas condições de conservação. 2. Se a metragem é a mesma que consta na matrícula. 3. Qual é o valor atual do imóvel? Caso o imóvel seja avaliado por um valor abaixo do valor que lhe foi negociado, essa avaliação poderá impactar no valor máximo que o banco irá financiar. Vou esclarecer isso. Se o cliente está comprando um imóvel de R$1 milhão e está financiando o máximo possível, que é 80%, ele irá financiar R$800 mil. Mas se o imóvel for avaliado por apenas R$850 mil, o cliente só poderá financiar R$680 mil. Por isso, faça seu financiamento imobiliário através de nossa assessoria de crédito. Nós saberemos o que fazer em sua defesa caso isso ocorra. No manual Financiamento Imobiliário tem um botão para você falar comigo por WhatsApp.
Basta clicar que eu te atendo. O link para baixar o manual está na descrição do vídeo. Quarta etapa: confirmação de valores. Após o engenheiro ter enviado o laudo de avaliação para o banco com as informações sobre o imóvel, o banco irá solicitar ao cliente ou à assessoria de crédito que confirme os valores envolvidos no negócio para emitir o contrato de financiamento. O banco irá confirmar com o cliente ou com a assessoria de crédito. 1. Por quanto o imóvel está sendo comprado? 2. Qual valor será dado de entrada? 3. Dessa entrada, quanto é de recursos próprios e quanto é de FGTS? 4. Qual é o valor que será financiado? 5. Qual é o prazo de financiamento? 6. O imóvel está alienado? Importante: caso o cliente queira reduzir o valor a ser financiado para um valor abaixo do que ele tem aprovado até aqui, ele pode fazer isso nessa etapa. Mas se o cliente quiser um valor acima do que está aprovado, é necessário fazer uma nova análise de crédito. Após o banco ter confirmado os valores, ele irá emitir o contrato para serem colhidas as assinaturas. Quinta etapa: assinatura de contrato. Chegou o momento de assinar o contrato de financiamento imobiliário. A matriz do banco irá enviar o contrato para ser colhidas as assinaturas. O contrato terá que ser assinado em 4 vias. Quem assina o contrato? 1. O vendedor do imóvel. 2. O cliente comprador do imóvel. 3. Os gerentes da agência que tem a procuração para assinarem pelo banco, são 2 gerentes. 4. As testemunhas, são 2, que podem ser funcionários do banco. 5. O interveniente quitante, caso haja. Importante: caso haja interveniente quitante, todas as vias do contrato deverão serem assinadas pelo vendedor do imóvel, pelo cliente comprador, pelos gerentes representantes do banco, pelas testemunhas e depois deverão ser enviadas para o interveniente assinar. O interveniente quitante, caso haja, deverá assinar todas as vias do contrato e devolver novamente para a agência que está assinando o novo financiamento. Após terem sido colhidas todas as assinaturas, o gerente do banco irá escanear o contrato assinado por todas as partes e inserir no sistema do banco. O gerente irá entregar ao cliente todas as vias do contrato assinado, a procuração do banco dando poderes ao gerente para assinar pelo banco e a declaração de primeira aquisição para o cliente providenciar o registro do contrato no cartório de registro de imóveis onde este imóvel está registrado. Quando o imóvel é financiado, o contrato de financiamento tem poder de escritura, é ele que será registrado. Importante: antes do cliente levar o contrato de financiamento para ser registrado, ele precisa emitir e pagar o Imposto sobre Transação de Bens Imóveis, o ITBI. Sexta etapa: registro do contrato no cartório de imóveis. Agora é hora de registrar o contrato. O cliente terá que levar ao cartório de registro de imóveis os seguintes documentos: 1. O comprovante de pagamento do ITBI. 2. Todas as vias do contrato assinadas. 3. A procuração do banco dando poderes aos gerentes que assinaram o contrato. 4. A declaração de primeira aquisição, declarando se é ou não a primeira aquisição. No cartório de registro de imóveis, o atendente irá conferir os documentos e cobrar um valor de prenotação. Depois que o contrato for analisado, ele envia um link com o valor total que tem que ser pago pelo cliente. O cliente paga o valor da prenotação e recebe um protocolo onde constará o valor que ele deixou pago e a data aproximada para retirar o contrato registrado. Quando ficar pronto o registro, o atendente irá entregar todas as vias do contrato registrado juntamente com uma matrícula atualizada. O que é matrícula do imóvel? Matrícula do imóvel é o documento onde consta todo o histórico do imóvel. Nessa matrícula atualizada irá constar o nome do novo proprietário e todas as informações referentes ao novo contrato de financiamento do imóvel. Importante: esse contrato de financiamento imobiliário registrado precisa ser anexado ao sistema do banco, juntamente com a matrícula atualizada. Se o contrato registrado não for lançado no sistema, o banco não irá pagar o vendedor do imóvel. Com quem fica o contrato registrado? Uma via do contrato e a matrícula fica com o banco. Uma via do contrato fica com o vendedor. Uma via do contrato fica com o cliente comprador. Uma via do contrato fica com o interveniente quitante, caso haja.
Sétima etapa: liberação do valor financiado. Esse é o momento mais esperado para quem está vendendo o imóvel, a hora de receber. Após terem sido anexados no sistema do banco o contrato registrado juntamente com a matrícula atualizada do imóvel, o banco tem até 5 dias úteis para depositar o valor financiado na conta do vendedor do imóvel. Normalmente ele faz o depósito entre o segundo e terceiro dia útil após o contrato registrado ter sido lançado no sistema. Custos com avaliação, cartório e impostos. Os custos que irei citar agora não são os que estão embutidos nas parcelas do financiamento. Primeiro, a avaliação do imóvel. Esse valor o banco cobra à parte no momento da assinatura do contrato de financiamento para pagar à empresa de engenharia que fez a avaliação do imóvel. O custo dessa avaliação do imóvel varia de um banco para outro. Em alguns bancos esse valor pode ser incorporado às prestações. Segundo, o ITBI. Esse imposto municipal é recolhido toda vez que um imóvel é transferido para outro proprietário. Verifique na prefeitura do município onde se encontra o imóvel qual é o percentual do ITBI e se naquela localidade incide algum outro imposto, como por exemplo o laudêmio. Terceiro, registro do contrato de financiamento. Esse custo depende do valor do imóvel e se é a primeira aquisição imobiliária do comprador. No momento que o cliente levar o contrato para ser registrado será cobrado um valor de prenotação, assim que o contrato for analisado esse valor será exato, então o cartório enviará um link para com o valor total exato. Esses custos ficam entre 4% e 5% do valor total do imóvel, isso se não houver cobrança de laudêmio ou outros impostos sobre o imóvel em questão. Com relação a quanto tempo leva esse processo? Isso depende de vários fatores. Se o cliente faz por conta própria via aplicativo ou gerente de agência, leva de 1 a 2 meses. Se o cliente faz o financiamento pela nossa assessoria, leva de 5 a 15 dias para assinar o contrato. Contando do momento que o cliente escolheu o banco que irá fazer o financiamento e enviou todos os documentos do comprador, do vendedor e do imóvel. E que o processo não fique parado aguardando algum documento. E depois o tempo do cartório registrar o contrato entre 5 e 15 dias dependendo do cartório. Acredito que essas informações foram de grande valia para você e podem ajudar amigos e familiares que estejam planejando comprar um imóvel. Compartilhe com eles.